Queremos saudar a todos vocês. É uma alegria estarmos juntos novamente aqui, eu, a Gran e o Micael, para um novo encontro, onde nós gostaríamos de compartilhar com todos vocês o que Paul Brunton fala sobre a iluminação. Sim, esse tópico é muito importante porque tem muita confusão sobre esse tópico. É PIB tentar esclarecer nossas confusões e dar a nós uma ideia clara e nítida sobre esse assunto. Sim, tem também muitas controvérsias, não é, Micael? Muitas controvérsias sobre esse assunto, e temos também material, não é, às vezes inédito, dos notebooks de Paul Brunton, porque, por exemplo, este tema, ele é a 25ª ideia, como ele chamou, né, Paul Brunton, para aqueles que não estão bem familiarizados. Nos últimos anos da vida dele, ele escrevia através da inspiração do eu superior, em pequenas notas, não é? Que às vezes ele escrevia até em pedacinhos de papel, ou ele sempre tinha uma cadernetinha, não é? Que ele escrevia essas inspirações, porque, logicamente, nunca sabemos quando o eu superior, não é, vai tocar a nossa consciência, então ele usava ter uma cadernetinha, quando não tinha, escrevia em qualquer pedaço de papel, não é? E após a morte dele, esse material que ele havia selecionado e colocado em temas, ele distribuiu esse material todo das notas inspiradas em temas. Na verdade, ele tinha pequenas pastas com diferentes cores e com nome, e, por exemplo, a 25ª ideia, que ele chamou ideia ou tema, foi chamada a mente universal na mente individual. E é daí dentro, né, Micael, desse... Sim, esse tema tem 5 subtemas, e uma desses subtemas é iluminação que permanece. E dentro dos notebooks publicados em inglês, esse conteúdo é dentro ao final, o último notebook 16, iluminadamente, divinamente. Às vezes, não, nos perguntamos, né, que é realmente a iluminação, não é? O que se chama a iluminação? O que é iluminado? O que é o iluminado, né? Ela é possível para nós? Ela é permanente? Quais são os passos para isso? Existem passos, não, para a iluminação? O que é o vislumbre, então, né? O que é o vislumbre? Qual é a diferença do vislumbre para a iluminação permanente? Porque PIB fala muito sobre a experiência de uma vislumbre. Sim, não é? Ele fala muito no vislumbre, nós vamos falar sobre isso, do que é, mas existe uma diferença do vislumbre para a iluminação permanente, não é? Um aspecto disso que dá bastante controvérsia, não? É, a pessoa perde a individualidade, né? O que é isso? A pessoa perde o senso de quem é, perde a sua individualidade, se dissolve no único, né? Na mente universal. Às vezes as pessoas até têm um pouco de receio sobre isso e às vezes se travam no caminho por causa dessas, não é? Dessas questões que não são bem claras. E também uma outra questão é como fica o mundo depois disso, né? Imagina amanhã eu tenho essa iluminação. Como é que fica o mundo para mim, né? O mundo fica diferente se eu estou iluminado? Desapareceu. O mundo desaparece. E como é a pessoa do sábio? Quais são as características de um sábio? Tem alguma maneira de identificar o sábio? Ou o sábio, como se vê a si mesmo? Então, tudo isso nós gostaríamos de falar com vocês hoje, e ainda não serão todos os tópicos. Nós, como disse o Micael, ele tem subdivisões. Tem 10 subdivisões dentro desses subtópicos. Sim, então nossa sugestão é que façamos esse trabalho em 2 vídeos. Então, no dia de hoje, nós trataremos desses tópicos mencionados, e num próximo vídeo nós vamos tratar sobre se essa iluminação vem suavemente ou não, sobre a simplicidade do êxito, né, de quando se logra a iluminação, né, ela é difícil ou não é. Vamos falar sobre a não dualidade e sobre os estágios do Samadhi, né, que tem Sahaja e Nirvikapa Samadhi, e vamos também compartilhar com vocês sobre
se nós somos conscientes ou não durante o sono, né? Paul Branton fala sobre isso também, como é que fica o sono da pessoa que é iluminada, porque como nós sabemos, nós vivemos, né, nos estados de vigília, de sonho e de sono profundo. Então, o nosso ser habita, se é possível dizer assim, nesses 3 níveis de consciência ou de existência. Isso tudo nós vamos, então, conversar um pouco mais num próximo vídeo. Hoje vamos nos ater, então, nos aspectos do que é a iluminação, do que é o vislumbre e a iluminação permanente. Existe uma graduação, ele é gradual ou súbita, essa iluminação, e também os seus níveis de iluminação, como fica, não é, o iluminado frente ao mundo, a experiência do mundo, e como são as características, não é, do ser iluminado, tá bem? Você pode falar um pouco sobre a diferença entre uma vislumbre e uma iluminação permanente? Sim. Até agora, estivemos considerando o estado da pessoa que está buscando a iluminação. Mas, por exemplo, nós. Mas qual é o estado da pessoa que a alcançou? Isso também é valioso para nosso estudo mais apurado, porque, afinal de contas, a pessoa iluminada é o tipo que nós estamos destinados a nos tornar um dia, o tipo no qual estamos sendo moldados pela própria vida. Interessante, porque Phoebe fala a pessoa que estamos sendo moldados pela própria vida. Agora, de uma maneira, a vida mesmo tem um propósito para nós. E ela mesma nos ajuda, né? Que nos ajuda nesse caminho. Sim. Então, como nós vimos em alguns encontros anteriores, a graça, ela é fundamental, né? A graça, digamos, é o último, digamos, se é possível dizer, estágio, né, do nosso processo. A graça é quem vai nos conceder a última, digamos, permanente iluminação, né? Porque a iluminação, ela tanto é uma concessão da graça, como ela é uma realização pessoal. Quer dizer, demanda o nosso esforço, mas no final é a graça. Isso me faz lembrar uma história dos sábios da Índia, lá no Ganges, todo mundo, né, tem aquelas canoinhas, e a canoa ela tem que pegar, né, o seio do rio, né? Então, primeiro eles fazem muito esforço com aquelas varas grandes, até chegarem num ponto onde a própria correnteza leva eles, né? Então, quer dizer, vai demandar um certo esforço nosso, não é? Chegar até essa área, o início, não é? Onde o próprio eu superior nos levará. Então, aí é a sua graça que nos leva no Ganges. Onde a energia da nossa eu superior próprio é a graça. Sim, mas até chegarmos, né, nesse ponto, vai realmente demandar, né, um certo esforço nosso, que para Paul Branton ele chamou caminho longo, enquanto que o outro seria o caminho breve. Essa iluminação, filosoficamente, Paul Branton diz que ela é tanto uma experiência como uma compreensão. Quer dizer, vai ser algo que nós vamos experimentar, viver, mas que também ela vai demandar de uma certa compreensão, né? Nós temos que ter uma compreensão filosófica, não é, da vida, do caminho, do nosso desenvolvimento. Então, ela é tanto uma coisa como a outra. Consciência não é suficiente para descrever a iluminação total. Conhecimento puro a inclui, mas vai além e é, por isso, um termo melhor. Quer dizer, o que é iluminação? A iluminação é ter consciência de minha consciência. Eu tenho consciência de que algo superior existe ali, né? Eu vivo nessa minha vida diária. E um dia eu tenho uma experiência que se chama mística, né? De uma hora para outra parece que se abre uma porta, né? Se abre uma janelinha, se abre uma luz. Ali eu vejo, tem outra coisa ali, o que é isso? Existe uma outra realidade que eu nunca tinha me dado conta. Então, você fala sobre um vislumbre agora. Então, isso é um vislumbre, né? Então, eu tenho um vislumbre de uma realidade maior. Então, eu tenho consciência de uma consciência maior. Uma consciência pura. Sim, mas isso não é suficiente. Eu tenho que ter um conhecimento puro sobre aquilo.
Então, depois dessa consciência, que existe uma consciência maior, eu vou compreender melhor, vou ter um conhecimento, né, do que se trata daquilo. Então, isso o Branton chama a iluminação, né? É uma combinação de coisas, não é só ter consciência daquilo, mas eu vou precisar de ter uma compreensão maior para que eu tenha uma iluminação permanente. Senão, como disse o Michael, ele é um vislumbre. É muita confusão entre vislumbre e iluminação permanente, porque pessoas que têm um grande vislumbre muito forte, às vezes elas chamam, e as estudantes achamos que essa pessoa é iluminada, mas realmente essa pessoa tem uma experiência de iluminação que não é permanente. Que não é permanente. O que caracteriza, então, a iluminação permanente do vislumbre? O vislumbre, ele é intermitente. E a iluminação vai ser um vislumbre, se pudermos dizer, um vislumbre permanente. Então, é quando nossa consciência da consciência vai estar permanente. O sábio tem consciência permanente da realidade última. Enquanto nós vamos ter vislumbres. Mas os vislumbres são importantes. O Branton diz que os vislumbres ocorrem com mais frequência do que a maioria acredita. Quer dizer, nós todos temos muitos mais vislumbres do que realmente nós acreditamos ou pensamos ter. Porque às vezes nós estamos distraídos, né? Digamos que nós estamos na nossa vida diária, daqui a pouco tem um glimpse desses, né? Um lampejo, né? De uma realidade maior. Mas o que acontece? Nós temos tanta coisa para fazer naquele dia, nós temos tanta atividade. E aí, no final, o que acontece? Nós não nos detemos ali, né? Não nutrimos aquele momento, nem prestamos atenção. Então, por isso que uma das práticas é não ter um vislumbre e deixarmos de fazer qualquer coisa para estarmos ali. Um exercício importante é toda pessoa que lembrar de um vislumbre, que ela mantenha na consciência aquilo. Toda hora ela trata de lembrar aquele vislumbre em detalhes, vividamente, com cores, não é? Manter aquela experiência na consciência, porque isso vai ajudar que amanhã ou depois o nosso estado de vislumbre seja permanente. Exatamente. A memória do vislumbre ajuda nós a reexperienciar um outro vislumbre. Depois, um tempo, temos vislumbres mais frequentes, e quando nós estabelecer uma experiência de um vislumbre, tornar permanente, e Bibi chamar iluminação permanente. Então, que a iluminação permanente realmente ela é mais rara.